a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nos escuta aqui pela Web Rádio Maripa, aqui no programa Palavra de Fé. Vamos dar mais início a um papo de fé aqui. Você que gosta de um bom papo, um papo realmente de fé, você veio ao lugar certo. E hoje nós estamos aqui com o nosso amado pastor Alex, lá da Igreja Batista de São Gonçalo, onde nós vamos debater alguns assuntos bem legais sobre a igreja, né? Espero que vocês gostem do nosso papo. E para dar início ao nosso programa, eu quero pedir aqui já o pastor Alex para iniciar com uma oração. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui participando nessa noite deste programa. E desde já agradeço ao meu querido irmão Gilberto e a todos aqueles que fazem parte, os organizadores desta rádio, de toda a programação, que o Senhor esteja abençoando nessa noite e eu gostaria de estar realizando nesse momento uma oração em nome de Jesus pela vida de todos aqueles que nessa hora estão ouvindo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós damos graças ao Senhor nessa noite, nós te louvamos pelo dia e por tudo que o Senhor nos proporcionou até aqui, Pai. Abençoe esse momento, tudo que vai ser falado a partir de agora, tudo que vai ser colocado diante do Senhor e daqueles que estarão ouvindo nesse momento, Pai. Esteja abençoando aqueles que fazem parte desse programa e aqueles que estão ouvindo agora, que estão necessitando do Senhor Jesus, da salvação, da libertação, que o Senhor possa nessa hora estar visitando e dando a graça naquilo que for preciso e necessário. E assim eu apresento esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Seja abençoado com essa oração. Amém. Vamos dar início aqui ao período de perguntas, né? Você que gosta aí de saber muito mais da palavra de Deus, de se edificar do conhecimento, nós vamos estar fazendo agora o início das perguntas. E para a primeira pergunta que eu separei aqui, é uma pergunta bem simples que eu faço para todo mundo que vem aqui no programa. Quem é o pastor Alex? E aí ele vai me explicar quem é ele, né? O que ele faz lá na igreja e também falar um pouco com vocês, os ouvintes. Pastor Alex, quem é você? Louvado seja Deus, meu querido irmão Gilberto. Para quem não me conhece, pastor Alex, pastor da primeira Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira. Desde o dia 19/7/2014, para a glória de Deus, o Senhor me concedeu a graça de ser consagrado ao ministério da palavra. Louvo a Deus, né, pelo chamado do Senhor e pela família, né, pela minha esposa, pelas minhas filhas. Amém. Que o Senhor me concedeu nessa caminhada e que estão sempre juntos comigo fazendo a obra do Senhor. E digo para vocês que sou muito feliz com o chamado do Senhor, com aquilo que o Senhor proporcionou e me incapacitou até aqui nesse tempo. Amém? Amém, glória a Deus. Nossa segunda pergunta é: como começou sua vida com Cristo? Ou seja, sua vida no ministério, na igreja. Amém, irmão Gilberto. Se tratando um pouco, gostaria de falar sobre como eu encontrei, através da graça de Deus, e entendi esse chamado, né, do Senhor Jesus. Eu tinha 18 anos na época, estudava o segundo ano do ensino médio, e eu conheci um missionário por nome de Edivandro, hoje pastor Edivandro, e o considero como meu pai na fé. Amém. Então, ali na sala de aula, cursando o ensino médio, o segundo ano, Deus colocou ele, nesse tempo, a pastorear a congregação Batista de Nazarezinho, que era a congregação lá de Cajazeiras. E Deus colocou uma estratégia no coração dele de pedir à diretora da escola para que ele ficasse na sala de aula como ouvinte. E Deus direcionou exatamente a sala do segundo ano, a sala que eu estudava. Então, eu lembro, exatamente, lá em Nazarezinho. Eu lembro dos primeiros momentos e os embates que nós tivemos, eu achando que eu era conhecedor da verdade e estava no caminho certo. E assim foi um ano inteiro,
mas mais forte ainda 6 meses, que foi aonde eu realmente me aproximei dele e fazia perguntas e questionamentos, e a resposta vinha dentro da palavra. Então, aquilo o Senhor foi trabalhando no meu coração e mostrando que eu estava errado. E não ele que estava certo, mas aquilo que Deus usou ele para falar para mim, que era aquilo que estava na palavra de Deus, isso estava certo. Então, eu fui deixando aquilo que eu vivia, as práticas do pecado, a religiosidade, porque eu era muito defensor da minha religião, sou de uma família muito tradicional dentro do catolicismo romano, e foi muito difícil, mas o Senhor me deu graça, me direcionou. Então, com 19 anos, dia 5 de abril, também posso estar relatando um pouco, não só do pastor, do missionário Edivandro, mas também de uns primos meus que vieram lá de Rondônia, e eles me convidaram, mesmo na época, para ir para um culto, né, com eles. Inclusive, o que eu acho mais incrível é que o culto que eu fui foi na primeira Igreja Batista de São Gonçalo. Eu já ia perguntar, Igreja E eu Batista. nunca imaginava que hoje eu pudesse ser pastor da Inclusive, igreja, pastor lá, que né, eu agora? fui o primeiro culto na minha vida, e lá, não no culto, mas a partir daquele culto, a pregação de pastor José Raimundo, que era o pastor da Igreja Batista lá de Cajazeiras, e eu ali envergonhado, no meio do povo, fiquei bem no meu, para que as pessoas não passassem e não me vissem ali, mas nunca vi aquele pastor na minha vida. Mas tudo que Deus colocou no coração dele naquela noite para falar era a minha vida. E aquilo foi que mais mexeu comigo. Como é que ele não me conhece, nunca me viu, e só está faltando ele falar meu nome? Então aquilo foi assim o que eu estava precisando realmente para tomar a minha decisão. E aí terminou o culto, fui para a casa dos meus primos, lá no Núcleo 1, e quando eu cheguei lá, eles perguntaram: e você gostou do culto? Eu falei: gostei. E aí, quando foi à noite que eu fui dormir na casa deles, eu peguei uma bibliazinha que eu tinha ganhado, e aí eu disse: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Me mostra na tua palavra. E aí, Gilberto, eu abri a palavra e veio 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu caí assim, aí a venda dos olhos caíram, e eu entendi, eu disse: Senhor, quer dizer que a partir de hoje a minha vida, tudo que eu fiz, que eu pratiquei, que eu vivi até hoje, acabou, e a partir de agora a minha vida será para servir o Senhor. Tomou uma decisão nova e Deus Dessa renovou maneira, tudo. Gilberto, dessa maneira. Verdade. E eu saí da casa dos meus primos no outro dia, disse: olha, a partir de hoje, quero dizer uma coisa para vocês, eu tomei minha decisão ontem, eu entendi tudo, e Deus falou comigo através da palavra ontem à noite. E quando chegar em casa, eu vou dizer para a mãe, pai, meus irmãos, minha família, que agora eu sou crente, em nome de Isso, a Jesus. família toda católica. Toda católica, muito fervorosa. Eu disse, Você então foi o primeiro a se converter na sua família? dentro da minha casa, sim. Exatamente, meu irmão. E aí, eu fui para casa feliz, cheguei em casa, falei para a mãe, fui temendo assim minha avó muito religiosa, ela rezava vários textos Pessoal durante mais o dia. antigo, né? E aí o que eu achei mais incrível é que ela veio ao meu encontro e disse: meu filho, siga, o caminho certo é esse. E eu disse: meu Deus, obrigado, Jesus. E aí eu fui para a escola nesse mesmo dia. Quando eu cheguei, nem entrei na escola, fui para casa do pastor. Eu disse: pastor, eu vim só falar uma coisa para o senhor, para eu não perder a aula agora, eu vou subir. Pode dizer aos irmãos que domingo eu venho para a igreja, eu tomei minha decisão e a partir de hoje eu sou crente em nome de Jesus. E pronto, irmão Gilberto. Não precisou daquele apelo para que você... Não precisou. Não precisou sofrer um acidente, ir para um hospital. Não precisou nada disso. Realmente foi por Porque amor. tem pessoas que precisam Deus Isso. realmente sacudir a pessoa e dizer assim: eu estou aqui. Isso. Eu Foi quero por você realmente comigo. entender. Por entender. Isso aconteceu também comigo. Ouvindo você falando aí, eu lembrando que quando foi para me converter também, ninguém fez apelo, o pastor foi lá em casa e aí eu falei: pastor, como é que faz? Eu falava assim: como é que faz para ser crente? Eu quero ser crente. E você quer ser crente? Quero. Você não está na igreja? Estou. Então você está participando. Você é um crente agora. Aí desde aquele dia, 2011, com a convicção que eu tinha, que aquele era realmente o caminho certo a se seguir, que era Cristo. E a terceira pergunta é: onde fica a igreja que você está pastoreando hoje? Porque eu já pastoreou a igreja Núcleo 2. Hoje, atualmente, eu estou pastoreando a primeira igreja batista em São Gonçalo. Agora, em dezembro, faz 2 anos.
Mas, como falei antes, irmão Gilberto, eu fui congregar não em São Gonçalo quando eu me converti. Fui congregar em Nazarezinho, lá com o missionário Edivandro. Da Igreja que Batista depois, também. Isso. Eu nunca congreguei em uma outra igreja, a não ser a Igreja Batista. até hoje. Saí do catolicismo, né, e encontrei Cristo na caminhada, né, entendi o seu chamado através de sua palavra e sirvo ao Senhor até hoje na primeira Igreja Batista. E dali, um ano, ajudando o pastor em Nazarezinho, um ano eu já estava sendo líder de jovens. Eu já estava fazendo orações e leituras bíblicas na rádio, que tinha um programa na rádio lá também, NASA FM. Já foi época. Apresentador de rádio também. Sim. Radialista. Faz muito tempo, até perdi o jeito até de falar na rádio, mas foi um momento bom de aprendizado, de crescimento. Dali fui trabalhar solteiro numa congregação, ajudando o pastor no sítio Timbaúba. Ali fiquei 2 anos. Fui lá onde tudo se organizou e eu conheci a mulher que é minha esposa hoje. E a gente foi trabalhar lá. A nossa primeira filha nasceu lá. E lá fomos para Carrapateira. Fiquemos mais 3 anos em Carrapateira, trabalhando. Muitas vidas ali também foram salvas ali, pessoas ali. Deixamos um trabalho, como na Timbaúba lá também, deixamos um trabalho firmado. E voltamos para o Núcleo 2. Núcleo 2, fizemos o trabalho junto à Igreja Batista de São Gonçalo. E aí foi a época que a igreja pediu o meu concílio, que foi justamente em 2014. E aí eu fui conciliado, consagrado, me tornei pastor da Igreja Batista de São Gonçalo e automaticamente continuando a cuidar da Igreja Batista lá do Núcleo 2, da congregação ainda. E tornamos a congregação igreja, fiquei um tempo lá e agora retornando a primeira novamente. vez que você foi para pastorear foi em 2016? Lá em São Gonçalo? Eu não estou recordando agora a data, mas foi bem por aí, 2016, porque eu cheguei em 2013 no Núcleo 2. 2013. Foi exatamente isso. Porque 2016 foi a época que eu conheci. Isso, exatamente. Que a gente estava falando aqui antes de começar o programa, que foi exatamente lá na casa do meu avô, onde vocês faziam campanhas de oração. Isso. Que até o pastor Jairo também, né? Que tem uma participava, participava. Isso. E aí eu conheci o pastor lá. E desde lá a gente tem uma amizade, desde essa época de 2016, que sempre me chamava para orar, e eu envergonhado para orar. Às vezes saía de fininho para não orar. Exatamente. Mas glória a Deus. E o povo de São Gonçalo precisa. Precisa mesmo. Ter uma pessoa séria para tomar de conta da igreja, para mostrar realmente o caminho certo. A quarta pergunta é, já entrando aqui num assunto bem crítico, assim, acho que cada igreja, cada doutrina de igreja tem um olhar, uma visão um pouco diferente do que é isso. O batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Na sua visão, lógico que é na visão da pessoa, né? É uma opinião da gente. Tem pessoas que concordam e pessoas que discordam. O que é batismo com o Espírito Santo para você e quando isso ocorre? Irmão Gilberto e demais ouvintes, né? A partir do momento que um pecador perdido, ele compreende, ele sente, porque eu creio que o chamado de Deus à salvação através de Cristo, ele é irresistível. Não há pecador, ele pode ter a vida mais profana, mais promíscua que ele possa viver. Quando o Espírito de Deus toca nele, não tem como ele resistir. E ele toma essa decisão, ele compreende, a venda dos olhos cai, ele crê em Jesus e ele torna-se, a partir daquele momento, se realmente creu, salvo. Então, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, eu creio que para uma pessoa pecadora se tornar salvo, e o que interfere aí? O que acontece aí? O Espírito Santo de Deus, ele desce, ele se manifesta na vida dessa pessoa e ela passa a crer em Jesus. E, para não ficar nas minhas palavras, nós temos um versículo para provar isso. Efésios 1,13. Em quem vós estáis, depois de ouvides a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, não fostes selados com o Espírito Santo da promessa? Então, eu creio que um pecador, ele, para se tornar um salvo, e ter realmente sido batizado com o Espírito Santo de Deus para a salvação, é no momento dessa decisão.
Da decisão. é no momento dessa conversão. Eu estava conversando nessa semana, acho que foi ontem, ou foi sábado, eu não lembro. Estava conversando com a irmã Naná, que é da Igreja Batista também. Isso. E aí a gente estava falando sobre isso. Às vezes a gente se tomba lá no mercado e a gente começa a conversar. E a gente falando sobre isso. E eu perguntei, Naná, qual a sua visão sobre o batismo com o Espírito Santo? Quando ele ocorre assim, o que você acha? Quando é que isso acontece? Porque em algumas visões de algumas igrejas, de alguns crentes, né, o batismo com o Espírito Santo é realmente movimento. Em algumas igrejas, e algumas pessoas creem nisso. Outras pessoas creem que quando você toma a sua decisão, que você tem convicção que você quer aquilo para a sua vida, o Espírito Santo lhe convenceu e você ali foi selado, como o pastor falou, realmente, com o Espírito Santo. E aí tem essas duas... E tem outras pessoas também que dizem que as pessoas, elas se convertem, só que elas não são batizadas com o Espírito Santo ainda. Ela precisa ter como se fosse um encontro com Deus, para que ela reconheça aquilo e o Espírito Santo venha batizar essa pessoa, e aí sim essa pessoa venha ter experiências com Deus. Aí, Gilberto, é onde as pessoas misturam, né, onde as pessoas confundem aquilo que as Escrituras realmente ensinam. Aí já é uma outra parte, uma outra questão que acontece na vida do salvo, quando ele inicia o processo da sua vida com Deus, da sua vida cristã. Aí nós, se fôssemos falar hoje, seria a questão dos dons espirituais. Eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio que eles continuam sendo usados a dispor da igreja, mas a questão é preciso se fazer conforme a Bíblia diz. Então as pessoas misturam, as pessoas confundem uma coisa com a outra. O batismo com o Espírito Santo, na minha visão bíblica, é quando a pessoa toma a sua decisão, que ele entende o chamado do Senhor e torna-se salvo a partir dali. Então o Espírito Santo trabalhou ali, ele entrou naquela pessoa, e se realmente ele é um salvo, ele vai perseverar até o fim. Até porque quando você se converte verdadeiramente, há uma transformação de caráter em você. Isso é a regeneração. Exatamente. E aí é uma coisa que o Espírito Santo consegue fazer em você. Por exemplo, se você era uma pessoa que você se prostituía, você não se prostitui mais. Se você era caloteiro, agora você paga suas contas em dias. É como se fosse realmente o Espírito Santo tirando tudo aquilo que é ruim de você. Se não houver essa transformação, não houve o encontro com o Espírito Santo. Exatamente. Não houve o selo do Espírito Santo. Acredito nisso. Pecar, cair, acidentalmente é uma coisa, mas permanecer naquilo que a Bíblia chama de escravidão é uma outra questão. Então, se vê que não houve ainda libertação, não houve um encontro, não teve o selo do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque quem é selado com o Espírito Santo, ele ama o Senhor, ele ama a palavra, ele ama Jesus, ele está firme, ele está em oração, ele está buscando o Senhor, ele está realmente com a vida dentro dos propósitos de Deus. Exatamente, e você reconhece uma pessoa quando ela é queimada realmente pelo Espírito Santo, pelas suas obras também, né? Você vê assim que uma pessoa que tem vários anos dentro da igreja, e essa pessoa parece que ela nunca se converteu de verdade, e outra pessoa que se converteu há poucos anos, que você vê uma diferença nítida entre as duas pessoas ali, que você vê a diferença de quem realmente foi selado, batizado com o Espírito Santo e quem realmente só está ali para, assim, por aparência, vamos dizer assim. Muitos, meu irmão. Infelizmente, hoje, isso a gente está chegando no fim dos tempos, e a gente tem visto isso nitidamente mais ainda, mais forte ainda. Eu vou acelerar uma pergunta, passando aqui essa quinta, que é sobre o arminianismo e o calvinismo, porque entra nessa questão sobre o Espírito Santo também, sobre caráter, que é sobre a sua opinião sobre os pregadores modernos, né? E os motivacionais, como David Leonard e outros pregadores que são, eu acho assim, chamado coach, né? Coach gospel. Isso, tem muitos. Que realmente pega Cheio. uma palavra isolada e você está passando por um momento de tristeza, às vezes depressão, e ali aquela palavra é como se fosse, só tem bonância, coisas boas para você, não mostra realmente a face inteira do Evangelho, que realmente é você segurar na mão de Cristo, quando você é um corpo, e ali você vai lutar espiritualmente por sua vida,
espiritual para você chegar realmente até o final, que é a sua salvação. Isso, irmão Gilberto. A gente tem percebido isso e realmente é uma tristeza. Jesus fala o que na sua palavra? Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha após mim. Então, hoje a gente está vivendo em um tempo e em um mundo em que a fragilidade emocional das pessoas, das famílias, dos casais, dos homens, das mulheres, dos jovens, estão fragilizadas. Então, pegam esses homens aí, né, pessoas dessa maneira, e com suas pregações de autoajuda e de massagear o ego e de oferecer muitas coisas que não vai edificar a fé, a vida com Cristo dessas pessoas, não vai trazê-los para a palavra realmente, porque se você vê as pessoas que congregam na igreja desses homens, infelizmente é uma tristeza, não tem uma transformação lá fora, não tem uma vida com Deus lá fora, é só no momento do culto, é só no momento da igreja. A igreja tornou-se um palco, tornou-se uma casa de show, uma coisa assim, um entretenimento. Tem uma canção que eu acho que é do Ministério Zoe, que eu escuto muito, que fala uma frase que toca muito, que fala assim: quando as luzes se apagar, quando a música parar, aí sim, eu vou ver se você está comigo. Entendeu? Porque hoje em dia a igreja está, não todos, não generalizando, não, porque isso aí exatamente, é de lugar para lugar, de pessoa para pessoa e ministério para ministério, que precisa implementar todo um ambiente para que a pessoa se sinta confortável para ali aí exercer. E aí você não pode falar disso e daquilo, sendo que a palavra de Deus complementa tudo isso. Como muitas questões polêmicas que existem aí, que se você for falar, dá um embaraço. E aí eles na hora que está nesses lugares, eles fogem, muitas vezes, da palavra realmente dita, para que o ser humano saia que saia com o ego massageado, como o senhor falou. E aí a questão de você realmente, na verdade, se você colocou a mão no arado e você não pode voltar para trás, aí é a hora de você perceber realmente como a pessoa é. Se ela realmente está ali porque ela foi realmente queimada, que ela foi realmente transformada, regenerada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, ou se ela está ali por fama, para dizer palavras bonitas, para que isso gere fama. Porque muitos pregadores aí estão com o seu Instagram, não que isso seja ruim, né? Instagram bombado, esse tipo de coisa, muitos seguidores, né? Mas que fosse usado para uma verdade realmente, né? Que fosse dita, para que as pessoas reconhecessem que o evangelho ele não é só bonança, né? Existe um sofrimento também, mas que as pessoas, quando passassem por um momento de tristeza ou de alegria, eles soubessem que Deus estava ali com eles a todo momento. E aí alguns pregadores, né, massageiam tanto, e quando chega, mas eu não sabia que ia acontecer isso. Mas o pregador não falou que ia acontecer isso. E aí muitas das vezes o que acontece também com as igrejas mais antigas. Vou citar uma aqui, que é a Igreja Universal, que, por exemplo, minha tia, ela não sabe ler. E ela é muito, como é que eu posso dizer assim, vai pelo que as pessoas falam. Então, se ela escuta um pastor falando, você tem que ir por esse caminho, tal, ela, consequentemente, por ela não entender muita coisa, ela vai seguir. E aí é onde a gente tem que pregar realmente o verdadeiro evangelho, para que as pessoas possam ver que não é tudo aquilo, que existe muita face. Isso, irmão Gilberto, isso. A pregação da palavra, seja ela no templo, seja ela fora do templo, onde a igreja está reunida, onde pessoas estão reunidas para ouvir a palavra, ela tem que confrontar o pecador. Aonde Jesus chegava, massageando o ego de ninguém. Então, o que é a nossa base? É o Novo Testamento, é o ministério de Jesus, é como ele pregou, é como ele falou, e nós temos que continuar levando a mensagem e a pregação de Jesus. Não é oferecendo coisas ou criando situações para atrair pessoas,
né? Não vamos colocar um teatro na igreja, vamos colocar um lindo ministério de louvor, vamos colocar luz que é para chamar a atenção. Não é a palavra que chama a atenção, não? Verdade. Será que não é o evangelho que tem que me chamar a atenção, não? E na volta de Jesus? E quando chegar o momento difícil que eu tenho que a minha fé agora vai ser provada. Exatamente. Nós estamos caminhando para esse E aí tempo. eu fui salvo por quem? Será que esses homens pregadores, massageadores de egos, que as igrejas estão cheias, será que eles vão estar prontos? E esse pessoal vai estar pronto também para esse momento difícil? Exatamente. Aí a pergunta que cabe, né? Eu me converti realmente por Cristo ou pelas coisas que eu vi dentro da igreja que me alegravam, né? E aí a gente tem que se converter realmente pela palavra, ela sendo dura, ela sendo de bonança, você está ali firmado com Cristo, e você, quando reconhece a palavra de Deus, quando você conhece ela, fica muito, querendo ou não, fica muito mais fácil de você passar por qualquer situação. Porque a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Isso. A maior revelação de todas é a palavra. Tudo está dentro desse livro aí, e quem quiser procurar e se firma nessa palavra, pode crer que ela é verdadeira. Aí eu vou fazer a pergunta aqui, não sei se eu vou pular, deixar essa um pouco mais para trás. Vou fazer a pergunta agora 6, que eu mandei para o pastor, que diz assim: qual a diferença entre a igreja batista e a igreja pentecostal? Porque existem muitas doutrinas, não só na igreja batista, como a igreja pentecostal, neopentecostal e outras igrejas, que cada uma segue uma linha de pensamento que o líder delas, ou né, mais velho assim, uma convenção, eles acreditam, e aí eles repassam para suas igrejas. E eu queria saber sua opinião sobre essa questão. Qual a diferença entre a igreja batista em si e as demais igrejas, vamos assim colocar igreja pentecostal, porque abrange mais a maioria. Aí existe, irmão Gilberto, as igrejas tradicionais, não só a igreja batista, como a presbiteriana, as que eu conheço, né, a metodista. São igrejas, né, são denominações de linhagens tradicionais, né? E isso vem daqui das Escrituras. A maneira de culto, a doutrina, a liturgia, tudo está baseado aqui nos ensinamentos da palavra de Deus. Então, a questão da Igreja Batista ali, não como denominação, mas como a maneira de cultuar, né, de adorar e de servir o Senhor, começou ali por vários grupos, mais ou menos no ano de 1120. Mas como denominação, assim, ela começou a se organizar como corpo mais ou menos em 1612. Então, o movimento tradicional ele é muito antigo, né? E a base é aqui as Escrituras. Já o movimento pentecostal, que aí vê a Assembleia de Deus e as demais denominações que foi surgindo dentro da Assembleia de Deus, dentro do movimento pentecostal, a Assembleia de Deus ela é a mais antiga da linhagem pentecostal. Depois que foi surgindo outras, Deus é Amor, né, a Assembleia de Deus Madureira, e hoje é tantas Assembleias de Deus, como também tem muitas igrejas que colocam lá no Batista de Sétimo Dia, Batista da Restauração, que são e é uma série das de coisas, mas ramificações, né? tradicional mesmo, da linhagem tradicional, da convenção brasileira, se tratando da Igreja Batista, é a primeira Igreja Batista. Então, onde você vê o nome Primeira Igreja Batista, você está vendo ali uma igreja que ainda tem a sua doutrina de linhagem ainda ali bem tradicional. Como é um culto numa igreja tradicional, ali vai ter um dirigente, o pastor vai estar ali com um dirigente, ou um diácono ali com ele, e vai ter um momento da oração, da leitura bíblica, vai ter um momento do louvor, vai ter um momento de alguma oportunidade, e vai ter um momento da pregação da palavra. A gente dá ênfase, prioridade à mensagem da palavra de Deus, né? E assim a gente vê no meio, no sistema pentecostal, a questão do dom de línguas e revelação. Nós entendemos que tudo que está revelado está na Bíblia e é suficiente, já foi deixado pelo Senhor. Se Deus me usa para falar algo novo para alguém, tem que estar baseado na palavra. Eu posso estar orando por você e Deus me fala algo, ministrar algo no meu coração, através do Espírito Santo que você esteja passando, que você esteja necessitando, e ser dito.
Então, tem que estar baseado na palavra. Mas sair por aí, como a gente vê essa coisa descontrolada, e o evangelho tem sido barateado e banalizado por causa disso. Pronto. Mas como a misericórdia de Deus é grande, mesmo assim, muitos têm sido salvos ainda dessa maneira, meu irmão. Aí abre a chave agora para aquela pergunta sobre... Antes aqui do... Porque estão mandando pergunta aqui e daqui a pouco você vai responder essas perguntas. Os ouvintes vão mandando pergunta aqui e você vai responder. A 7 que eu mandei, que diz: você acha que a crença dos dons espirituais que a igreja pentecostal tanto fala, não então a igreja pentecostal, eu falo igreja pentecostal porque, assim, acho que abrange maior espaço, né? E aí, você acha que a crença dos dons espirituais que a igreja pentecostal tanto fala, dom de línguas, cura, revelação, entre outros, afeta na questão central do evangelho ou o que nos une é maior do que o que nos separa? O que nos une é maior do que o que nos separa. Porque eu já fui questionado assim, pastor, por que tanta igreja? Por que tanta igreja com tantos nomes? Eu digo sim, muito bem, interessante sua pergunta. Mas, em todas essas igrejas, com esse tanto de nome, quem é pregado lá? Jesus. Tem algum outro nome que é pregado? Tem algum outro nome que é citado? Exatamente. Não. Lamento algumas linhagens de denominações que têm a foto dos seus líderes nas placas das igrejas. Eu lamento muito isso. Mas mesmo assim, dessa maneira, ainda o nome de Jesus é pregado lá. Nada de criar outros deuses, de inventar outros deuses e de servir a outros deuses que foi inventado pelos homens. Não. A doutrina, um pouco, usos e costumes, é diferente. Mas o foco é Jesus, o foco é Cristo. A salvação por meio de Cristo, realmente as igrejas que são cristãs. Porque as que não são cristãs vai criar os seus líderes. A questão das seitas que tem uma pessoa em tal época teve uma visão e criou um livro, como a questão dos mormons, como a questão da testemunha de Jeová. A gente vê muito isso, sem essa questão de também entender o posicionamento deles. Mas eu lamento que tem essas coisas que vai contra a palavra de Deus. Apesar que muitas vezes tem uma palavra bonita, uma pregação bonita, que até leva a pessoa à mudança, mas não leva a pessoa a Cristo realmente. Então é isso que muitas vezes eu vejo, mas respondendo à pergunta, o que nos une é maior do que o que, por questão de doutrinária, nos separa, que é Jesus Cristo. Para isso, eu acho que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, né? Acho que num todo, sendo pentecostal, batista, presbiteriano, acho que o foco, querendo ou não, no final sempre vai ser Cristo. Eu evito, o máximo possível, chamar pessoas desses tipos de denominação, que eu acho isso muito... que não deveria acontecer. Vem para a minha igreja, que a minha igreja é melhor. Não. Eu vou te ajudar na fé aonde você está. Se realmente você está numa igreja cristã, se realmente você está numa igreja que está pregando a palavra, que está levando você a Cristo. Uma coisa que eu vi muito, assim, quando eu era da igreja pentecostal, porque eu me converti numa igreja pentecostal, que tinha lá em Brasília. Logo após, quando eu vim para cá, eu fiquei na Assembleia de Deus por alguns anos. E aí eu conheci minha esposa, e ela sempre foi da Igreja Batista, daqui. Sim. Que, inclusive, acho que é a mesma convenção de vocês, da primeira Igreja Batista. A mesma Igreja Batista aqui. E aí ela sempre foi de lá. E aí os ensinamentos eram um pouco, assim, não controversos, mas um pouco diferentes, assim, de questão de doutrina, vestimenta, liturgia usos do culto, e costumes. Usos e costumes. E aí, quando houve alguma coisa lá na igreja, aí ela falou, vamos para Batista? E eu nunca tinha ido. Isso eu já tinha uns 6, 7 anos, na igreja Assembleia de Deus, pentecostal. E aí eu fui para a igreja batista e ouvi algumas pessoas que eram na igreja pentecostal dizendo, não vai, você vai esfriar, você vai virar crente de geladeira, que é um dizer que eles têm, uma expressão que eles têm, de falar que a pessoa, querendo ou não, vai morrer espiritualmente se você for para uma igreja mais como quieta para eles. Isso. E aí eu fui, passei alguns meses, a gente foi embora para Brasília. Quando a gente voltou para a igreja batista daqui de novo. Só que se você tem um foco, não importa em qual lugar você esteja, em qual igreja você esteja, se você tem um foco, você lê a palavra, você sabe realmente o que você quer,
não importa se você está na igreja batista ou na igreja Assembleia de Deus presbiteriana, o seu foco vai ser realmente Cristo. Vai ser Cristo, meu irmão. E aí eu fui, não me afetei, hoje eu amo a igreja batista, amo a Assembleia de Deus. Sim, isso é bonito, Gilberto. Esse respeito, essa consideração. Porque aprendi muito com algumas pessoas que passaram ao decorrer da minha caminhada com Cristo na Assembleia de Deus, e aprendi muito com a igreja batista, que hoje tenho muita amizade com a pastora Mazé, com o pastor Gilberto, com a irmã Ana, que está agora à frente da obra, com o pastor, que é da Batista, né, que sempre tive muita amizade. Isso. E com a igreja Assembleia de Deus também pentecostal, tenho muita amizade com o irmão Vitor, que é da presbiteriana, inclusive já veio aqui, que inclusive deixou um livro para a gente sortear, segunda-feira que vem, acho que a gente vai sortear, que é Dia Nacional do Livro. E aí a gente vai sortear esse Muito livro. bom. E aí é exatamente isso. O que nos une é realmente maior do que nos separa. Porque doutrinas é um pouco por questões culturais, usos e costumes. Eu não falo nem doutrina, porque doutrina é os ensinamentos de Cristo. Eu falo mais nessas questões que eu vejo, nessas denominações, usos e costumes. Coisas que pegam isoladamente da palavra, da Bíblia e trazem hoje. E isso, no decorrer desses anos, e eu posso até falar séculos, tem causado um grande prejuízo em vez de um crescimento espiritual na vida das pessoas que convivem com esse tipo de doutrina. Eu nunca tive problema com nada, porque eu sempre vivi e servi o Senhor dentro de um sistema de um sistema de usos e costumes que você não pode isso, você não pode aquilo. Só que quando eu me converti, eu fui no pastor. Pastor, o que é que eu posso, o que é que eu não posso? Porque eu tinha uma outra visão de que ser crente tinha que ser assim, tinha que estar assim, não podia isso, não podia aquilo, e eu fui lá saber. Agora a questão é também, se você está numa igreja que você tem o conhecimento da palavra e você vê que o seu líder não está seguindo a palavra, aí, né, a questão de você ter um pouco de lógica e dizer assim, não, aqui não dá, vou procurar outro lugar para eu continuar servindo o Senhor. Tem que ser humilde. E as pessoas que estão lá têm que ser humildes também. Exatamente. Mas a questão é o radicalismo. O que tem destruído muito, irmão Gilberto, é o radicalismo. É ser radical demais. Sou assim. pentecostal, sou pentecostal. Exatamente. Não sou batista, sou batista isso, e pronto. Não, tem... Até o porque que nos une é maior do que o que maior. nos separa. Uma pergunta assim, muito sábia essa pergunta. Até porque uma vez a gente estava conversando lá no mercado, no trabalho, e aí falaram assim, um dos meus colegas falou assim, tá abrindo mais igreja do que bar. Glória a Deus. Quanto mais igreja abrir, melhor ainda. Mais pessoas para Cristo. Minha preocupação, às vezes, Gilberto, é como eu falo para você, é o que está sendo ensinado. Ensinado, exatamente. Meu medo é isso, porque tem sido ensinado, vamos ser sinceros com isso, muitas doutrinas estranhas, criadas, inventadas pelo homem, que não está nas Escrituras. Mas quando eu acho assim, quando a gente vai para a igreja, e mesmo que ela ensine algo no começo, o líder delas ensinar algo de errôneo, acho que a pessoa, quando ela busca realmente e quer conhecer profundamente a Deus, ela quer ou não, ela vai se afastando de algumas coisas que afastam ela de Deus. E ali ela vai conhecendo mais o certo e vai a cada dia mais, né, se achegando a Deus. A pergunta de uma das nossas ouvintes aqui é sobre o que está acontecendo atualmente no mundo, né, as guerras. E a Bíblia fala que nós viríamos guerras e rumores de guerras, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. E aí ela é uma pergunta que se implementa agora sobre Israel, né? Sobre aquela guerra que está acontecendo. Ela fala assim, pastor, graça e paz do Senhor Jesus. O nome dela é Rayane. Diante dos sinais que estão ocorrendo para a volta de Jesus, qual a visão do pastor sobre a igreja passar ou não pela tribulação, pré ou pós-tribulacionismo? A minha linha de pensamento é que a igreja vai estar na grande tribulação. E isso é como eu sempre uso até uma palavra assim bem do ditado popular. Deus só está balançando o galho da árvore. Ele não está balançando a árvore ainda. Então tem muita coisa para acontecer, Gilberto. E as coisas estão se alinhando para isso. Então eu acredito que a igreja vai estar, a igreja verdadeira, a igreja do Senhor, a igreja que não é de placas, né, que está dentro dessas denominações,
né, a igreja do Senhor vai estar, e essa igreja, ela está esperando, ela está aguardando, e ela está se preparando para esse momento. E o Senhor vai estar com a igreja, porque Ele prometeu estar com a igreja. Então, discutir se vai ser arrebatado agora, se vai ser arrebatado no período, se vai ser arrebatado depois, essas são as linhas de pensamento aí criadas pelos homens, que tem versículos que você precisa entender e saber compreender um pouco sobre isso. Isso é algo muito profundo, mas eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação, e o Senhor vai estar com a igreja. Pós-tribulacionismo. Isso. Depois da tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Isso. Então, isso vai ser um longo processo a acontecer, mas eu creio dessa maneira. Querendo ou não, a gente, se for essa questão da gente passar por essa tribulação, ser essa geração agora, nós, passar por essa tribulação, a gente, querendo ou não, é privilegiado de uma maneira de que Deus nos escolheu para passar por isso. E vai estar conosco. E vai estar conosco. É bíblico. E se não for, Deus vai estar com as futuras gerações aí, porque não se sabe, né? Porque desde a fundação dos tempos, a Bíblia fala sobre sinais, e desde muito tempo atrás vem crescendo. Sinais, isso vem crescendo. A cada ano, a gente está vendo aí mais forte ainda, irmão Gilberto. E é o cumprimento da palavra. Exatamente, é o cumprimento da palavra. E aí, às vezes, a gente pensa assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? E eu acho assim que a gente tem que entregar tudo na mão de Deus e confiar, realmente. Se for da vontade dele acontecer. Tem que ser. Então, os verdadeiros cristãos, eu fico imaginando, tem um versículo que fala que se é com dificuldade que o justo é salvo, imagine o ímpio e pecador. Verdade. Aquele que vive somente numa religião, que muitas vezes vive numa religião que não realmente está levando ele a Cristo, que está ali massageando só o ego, e nesse momento, como é que vai ser? Porque vai ser tarde. E aí a gente tem os sinais que ele deixou. Para isso, para que ninguém tenha desculpa. Para que ninguém tenha desculpa. Realmente de dizer não conhecia, não sabia, não me explicaram, não pregaram. Muitas das vezes Deus manda, envia pessoas diariamente em nossas portas. Hoje, muito mais fácil pelas redes sociais, que implementa muito. Né? O evangelho tem sido pregado, tem sido pregado. Mais forte e em lugares nunca que tinha sido pregado, tem sido agora. E Paulo, ele fala sobre isso, né? Escrevendo ali aos romanos, nenhum homem é indesculpável diante de Deus. Ninguém. Mateus 24, o que é que diz? Enquanto esse evangelho não for pregado em todas as nações, não virá o fim. E o evangelho está sendo pregado a cada dia. Está crescendo a cada dia. Verdade. Então, nossa irmã Raina está respondendo aí, o pastor creia aí, tem um posicionamento aí pós-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada, levada aos céus depois da tribulação. Então, vou fazer aqui a outra pergunta, a quinta pergunta. Vamos fazer agora sobre o arminianismo e o calvinismo. Na sua opinião, pastor, lógico que tudo aqui é sobre a opinião da pessoa, não é uma verdade exclusiva. Porque, querendo ou não, os dois pensamentos são uma linha de desvendar a graça de Deus, que aí é uma coisa que só Ele sabe. E aí Ele deixou realmente a palavra para que a gente conseguisse mais ou menos, né, seguir Ele e ter um pouco dessas visões. Arminianismo ou calvinismo? Qual a sua visão sobre... Nós não podemos condenar Armínio e defender Calvino, ou Calvino e não Armínio. Eu não sou radical em defender um lado e não também observar o outro. Então, eu sou um pouco entre os dois. Pensando um pouco aqui sobre a questão, o que é, né, o arminianismo. Lá na visão de Armínio, um homem pode deixar de ser salvo caso peque e não se arrependa e não persista nas boas obras. Eu não acredito dessa maneira. Eu acredito naquilo que eu falei no início. A partir do momento que o homem, ele ouviu, ele entendeu, através do Espírito Santo de Deus, o chamado do Senhor, ele não resiste. E se realmente ele creu, ele vai ser selado com o Espírito Santo e ele não vai ser mais escravo do pecado. E não tem como ser voltado atrás, porque o Senhor diz aqui em João que aquele que uma vez está nas mãos de Jesus, ninguém vai arrebatar das mãos do Senhor. Então, eu penso dessa maneira, essa questão de, não, fulano apostatou, desistiu, deixou de ser crente,
Nunca foi, né? É. E sobre a questão aqui do calvinismo, entende que já que todo o processo de salvação é a ação divina, uma pessoa não pode fazer nada para ser salva ou deixar de ser salva. Eu entendo que, de alguma maneira, através do Espírito Santo, porque quando nós não cremos em Jesus, nós estamos o quê? Morto. O morto não anda, o morto não vê, o morto não respira. Então, de alguma maneira sobrenatural, o Senhor ele usa pessoas, né, situações, coisas para que haja esse despertamento. E dentro de tudo isso, o Senhor nos deu liberdade. Eu acredito dessa forma, de crer ou não crer, de seguir aquilo ou não. Mas a chamada do Senhor, ela é o que é irresistível. É verdade. Eu não acredito em momento nenhum que uma pessoa, ela tenha, biblicamente falando, não, Deus escolheu uns para a salvação e outros para a condenação. Eu não acredito dessa forma. Deus nos deu essa liberdade, então eu fico um pouco dos dois, entre o calvinismo. Um pouco dos dois. É bom alguns pontos de cada um. Tem pessoas extremamente defensoras de um lado e acusadoras do outro. Eu vou só ler aqui o que é calvinismo, só um ponto aqui para o pessoal entender um pouco, porque tem pessoas que ainda não conseguem entender. O calvinismo ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele escolhe quem ele quer salvar. Isso. Já o arminianismo, ele aceita a soberania de Deus e o fato que ninguém consegue se salvar por esforço próprio, ou seja, Deus escolhe a quem quer salvar. E aí o irmão falou que é um pouco dos dois, né? Tem que crer exatamente, um pouco dos dois. Na soberania de Deus, mas que Deus também não é tão, assim, dizemos, perspicaz em escolher uns para condenação e outros para salvação. Não dessa maneira. Como se Deus escolhesse o filho mais velho e deixasse o mais novo de lado. Quando Cristo foi para a cruz, foi para a salvação de todos. Mas ele mesmo disse, muitos. Porque na presciência de Deus, ele sabe e ele não interfere que não serão todos salvos. Não serão todos salvos. Não porque Jesus não veio para todos, mas porque há pessoas que, mesmo Deus deixando a maneira, a sua palavra, a natureza, para que a partir disso se creia em Deus e entenda que Jesus, ele é a nossa salvação, tome a sua decisão, mesmo assim não vão tomar a decisão. De verdade. E a palavra fala que é impossível você crucificar o Filho de Deus duas vezes. Ou seja, é impossível você, uma pessoa que creu, não, é que nem o pastor falou, nunca teve, realmente nunca esteve. Sentiu a presença de Deus, viveu tudo aquilo ali naquele momento, mas realmente não foi selado com o Espírito Santo. É como de Deus, se fosse porque quem é selado com o Espírito Santo de Deus, ele permanece firme. É como se fosse como falar assim, a pessoa ficasse emocionada na hora, né? Tem aquelas coisas que a pessoa sente, assim, a pessoa fica emocionada e a pessoa cede muitas vezes a algumas vontades. Por exemplo, tem muita gente aqui falando que é para eu aceitar Jesus, então eu vou levantar minha mão. E aí no outro dia você, ninguém está vendo mesmo, então eu vou voltar para minhas práticas que tinha antes. Ali, o que é que aconteceu? Foi só o momento da fragilidade emocional. Emocional, exatamente. De alguma maneira aconteceu ali algo que mexeu no sentimento e houve aquele quebrantamento. Já outros não. Passa por isso e realmente tomou sua decisão, se derramou diante de Deus e está firme até hoje. E tem pessoas como o pastor falou, né, que no começo aí da nossa conversa, que realmente não precisa de um apelo. Não. Elas realmente, acho que esse apelo já corre desde o primeiro momento que a palavra é plantada no seu coração e aí já começa a sua caminhada com Cristo. Como foi a minha decisão? Eu fui apresentado na igreja já como crente, porque eu antes mesmo declarei de fazer o apelo. Com a Mas acho que a igreja boca, batista não tem essa coisa de fazer apelo, não tem? Sim. Eu mesmo faço. Faz? Porque eu acho que assim... Alguns pastores, Gilberto, vai de pastor para pastor. Não todos os cultos, né? A gente sente o culto, a necessidade de ser realmente feito ali um apelo. Mas essa questão, assim, a visão do Senhor, é lógico. Acha que... Porque tem muita gente que se sente envergonhada um pouco, assim, de... Já vi pessoas falar assim, eu não vou para a igreja não, porque senão vão me chamar para ser crente. Algumas igrejas radicais citam o nome da pessoa, pedem a pessoa para se levantar e ficam
insistindo. E se realmente a pessoa entendeu a mensagem ali, você convida a pessoa a fazer uma aliança com Deus, porque a aliança foi quebrada lá atrás no Jardim do Éden. Essa questão de aceitar Jesus, você quer aceitar Jesus? Quem não quer aceitar Jesus, meu irmão? Agora vamos dizer para a pessoa, alguém quer nessa noite fazer uma aliança com Deus, se reconciliar com o Senhor. Realmente, se você entendeu a palavra, se você entendeu a mensagem que foi ministrada nessa noite, nessa tarde, nesse dia, né? Vem à frente. Jesus, é assim, é dessa maneira. Sem citar nome, eu já fiz muitos apelos que na hora eu senti a direção de Deus, eu não olhei nem para a pessoa, quando eu olhava para a pessoa, estava nos meus pés. Exatamente. Entendeu como é? Porque foi chamada pelo Senhor. Sem muito chamamento, sem muito, vamos dizer assim, insistir. Sem muita insistência, né? Acho que quando a pessoa já tem a decisão dela, ela mesmo se prontifica e... Deus toca, Deus chama, porque é a obra do Senhor. Exatamente. Dentro do livre-arbítrio daquela pessoa, a obra é do Senhor, o chamado é do Senhor. Verdade. Nós temos mais uma pergunta aqui. Certo. Nosso irmão Alisson, lá de Souza, ele pergunta, Paz, Varão, pergunta o pastor aí na rádio se é possível o Espírito Santo se retirar na visão dele. Acho que ele quer perguntar se é possível a gente, como a gente estava conversando agora, se teve ou se nunca teve. Uma vez que o pecador, ele creu em Jesus, ele é selado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo pode se esfriar, pode se entristecer, isso é bíblico. Mas o Espírito Santo não sai da pessoa. Se realmente a pessoa é salva, é selada, mesmo que ele peque, ele vai ser tocado de alguma maneira pelo Senhor, e ele vai orar, e ele não vai ter paz nunca mais, porque o Espírito Santo vai estar ali incomodando. Não vou mais para a igreja, tá assim, e cria situações para não ir, e volta a fazer até as práticas, mas nunca mais é a mesma pessoa lá. Se realmente for salva, ele não vai morrer daquele jeito. O carro pode passar por cima, pode pular de um prédio de não sei quantos andar, e ele não vai morrer, porque ele tem que ter a prova da reconciliação. É uma coisa que eu falo muito com a minha esposa, eu falei, a gente já tentou sair da igreja uma vez, e aí, assim, tentar de a questão do esfriamento, realmente. Quando foi logo na época que a gente teve o nosso neném e estava passando por umas tribulações, e a gente ficou frio. Só que, tipo, a gente nunca conseguia ir para o mundo. Sempre voltava para a igreja. Alguma coisa incomodava você, o que era, meu irmão? O Espírito Santo. Então ele saiu de vocês? Aí eu sempre falei para ela, eu não consigo. Parece que é uma coisa que faltava em mim, que eu encontrei, que mais nunca eu vou me abster disso aí. Vai ser para sempre, meu. E aí, realmente, isso acho também que fala também sobre a passagem, também sobre a história do rei Davi, Saul ali, onde o Espírito Santo ele saiu um pouco ali de cena, quando Davi é chamado para o trono, e aí tem esse afastamento aí do Espírito de Deus sobre a vida de Saul por desobediência dele mesmo. Ali no Antigo Testamento acontecia uma outra questão. O Espírito Santo ele vinha sobre aquele que era chamado por Deus, não sobre todos. Então, a partir do momento que o Senhor Jesus ele cumpriu o seu ministério, morreu, ressuscitou, disse aos apóstolos que não se ausentassem de Jerusalém para que se cumprisse a promessa, ali foi, Pentecostes foi a inauguração, a chegada. Então, tinha que haver tudo aquilo que aconteceu ali no livro de Atos. Porque as pessoas acreditavam na mensagem, mas não tinham sido ainda batizadas pelo Espírito Santo. Então, tinha que ter uma evidência. Mas a Bíblia foi cumprida, irmão Gilberto. Não é preciso para que eu sinta que eu tenho o Espírito Santo, falar em línguas. Por isso que eu digo a você, aí é uma outra questão dentro dos dons espirituais, e não do batismo do Espírito Santo para a salvação. O batismo do Espírito Santo para a salvação é no momento da conversão, que é o que realmente sela o pecador arrependido para a salvação. Ou seja, naquele momento o que é que acontece? Acontece ali o agir da graça de Deus. O que é graça e o que é a graça de Deus? Favor imerecido. Eu não merecia a salvação e Deus me deu a salvação. Mas Ele me deu. Então o que é que aconteceu ali? Toda a minha injustiça, pecado, foi colocada em cima de Jesus, e toda a justiça de Jesus foi colocada em mim, e quando Deus me olha, Ele não vê ele vê Jesus na minha vida. Eu não merecia, você não merecia, mas Deus fez. João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem explica isso? Quem explica esse amor de Deus? Ninguém. Não existe palavras para que se explique esse amor de Deus. Verdade. Então, irmão Alisson, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que está mais que respondido aí. E a gente tem 10 minutinhos agora para terminar. Eu queria que o pastor desse uma mensagem aí rapidinha. E já quero agradecer, né, de antemão, sua visita aqui na rádio. Né, sou muito grato por ter aceitado nosso convite. E as portas são abertas aqui. O programa de Felipe é sempre aberto para vocês aí vir trazer a palavra de Deus, porque esse é o nosso intuito, levar a palavra de Deus a cada vida, né, que esteja nos escutando aqui pela rádio, pelo Instagram e pelos aplicativos também. Então, eu quero daí dar uma oportunidade para que o irmão possa aí, falar com nossos ouvintes. Então, irmão Gilberto, eu agradeço, né, o convite. Estou muito feliz que o Senhor Jesus possa preparar outras oportunidades de poder estar aqui em uma outra oportunidade, agora trazendo realmente a pregação da palavra, né, o ensino da palavra. Mas quero deixar assim para os ouvintes da rádio nessa noite, onde ela está alcançando agora, que aquela palavra lá de Isaías: quando ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, aqueles que estão ouvindo agora a rádio, a tudo que foi falado, falamos aqui de muitas questões doutrinárias, não em relação à pregação da palavra em si, mas quer dizer que essas pessoas eles procurem Jesus enquanto é tempo, que eles entendam que uma vida sem Deus nesse mundo não faz sentido. Jesus fala que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Festa passa, bebida passa, droga passa, prostituição passa, tudo isso passa. E se a pessoa partir dessa maneira, no pecado, sem entender o sacrifício de Jesus, então deixe para elas que se voltem para Deus. Creia no Senhor Jesus enquanto é tempo, porque depois pode ser tarde. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui até agora, né? Dizer que Felipe não pôde estar aqui hoje, porque teve um compromisso, né? Teve que honrar com o seu compromisso, que já tinha marcado. Mas fico muito feliz com cada um que ficou conosco até agora. Dizer que segunda-feira a gente está de volta com mais um convidado aqui para bater um papo. E espero que cada palavra aí seja plantada no seu coração, né? Que você venha ter entendido a mensagem de hoje. E eu quero agradecer a todos. E é isso. Amém. E até a próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Amém.